Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelos espíritos de Raquel e Sofia. Salve, filhos e filhas. Bendito, bendita, bem-fazer. Esteja e seja esta dia entre nós, mais uma vez. E de que possamos haver entre nós aquilo que significa o apetite de aqui estar. Então, como sempre, no interior deste portal da edificação, pleito ecumênico da verdade, um pórtico onde faz-se evidenciar-se a vivificação do Espírito em nós e da potência de Deus em nós e daquilo que possa retirá-lo, mortificá-lo. Onde disto que tratamos aqui, da vivificação do que está vivo em nós, a potência de Deus em nós, ou daquilo que está profundamente esquecido e que todas as importâncias principais de todos os nossos passos, nossos atos, de todos os dons específicos que faz a natureza humana e espiritual existente nesta terra, dentro deste grandíssimo civilizatório, de alguns milhares de anos, onde está solidificado naquilo que construiu, naquilo que cientificamente abordou, e de que coletivamente, progressivamente está do tamanho que está neste grande mundo onde habiteis. Então isto, coletivamente, civilizatoriamente, então existiu um apetite civilizatório para que este civilizatório se mantivesse, de que fizesse realizar. E na estadia de que ele possa realizar, estaria um fundamento, um primeiríssimo fundamento. O fundamento de que todos vós que aqui estão foram concebidos e concebidos e concebidos e gerados, e neste fundamento há uma exatidão, o fundamento. Foste concebido, foste gerado. E enquanto concebido e gerado, todos os dons específicos da natureza humana, que poderíamos contar com as mãos, alguns específicos e que subdividiriam em milhares ou milhões, então poderíamos ter milhões de possibilidades de constatação, milhões de possibilidades de assertivos, milhões de possibilidades disto e daquilo. Poderíamos estar num conjugado de uma parte nosso, que seja, ou grande a parte neste mundo, a capacidade de inteligenciar, de arguir, da capacidade da expressão do verbo, de transmitir isto. Que poderíamos estar numa multiplicidade de línguas e todas, em qualquer circunstância disto, haveria um apetite de expressar-se. E toda expressão, seja qual for, de onde estivesse, de onde estava o verbo. Mas a linguagem mais apropriada possível é a evidência do que o verbo possa realizar a obra da manifestação. Então, para todos nós que aqui estão encarnados, e muitos milhares que aqui estão desencarnados, e todos os seres que aqui estão, numa fidelidade absoluta dentro do que tratamos. Estes seres, alguns deles, foram convidados pelo apetite de aqui estar e se comunicar através deste cavalo. Não quer dizer que este apetite seria menor ou maior. Um apetite
daquilo que em muitas e muitas vidas se consagrou-se esta possibilidade. Então todos vós, mais uma vez, poderiam trazer cada um disto que acabamos de trazer, e expressar isto que acabamos de expressar, ou isto não temos a competência em nós, do que consagramos em nós, nesses universos imensos, nestas reencarnações imensas, de atribuir que somos, pensamos, sentimos, geramos e concebemos, depois de gerar e conceber daquilo que veste de vossas mães, mas podemos conceber e gerar ideias, podemos conceber e gerar sentimentos, podemos conceber e gerar uma multiplicidade de capacidade disto. Então, se podemos, dentro da capacidade emocional, que significa o quê? Significa que não, em algum ponto em nós, recepcionamos isto, de irradiações divinas e que vem para nós, e é tão veloz, mais veloz do que tudo que é veloz, e tão absolutamente impegável, que entendemos que nós produzimos a capacidade de sentir. E nós produzimos a capacidade de pensar, de reproduzir pensamentos, reproduzir a capacidade da linguagem numa multiplicidade imensa. Podemos, então, até entender de que quando geramos seres, e estes seres vêm para esta terra e reencarnam, que nós mesmos geramos. Então ficamos os grandes geradores e concebedores de tudo, sem que a única razão de conceber e gerar, no que late e do que de fato é absolutamente totalmente original, a concepção. A concepção de onde? Numa circunstância única e própria, única e própria, única e própria, única e própria. É capaz de fazer transmitir outra vez, mais uma vez, mais um ser que vem por esta terra e que é gerado no útero. E que antes de ser gerado no útero, existia um apetite. Este apetite fez a consagração de um ato. A consagração deste ato fez que um novo ser que estava latente, que está acoplado nestes apetites todos, viessem para a Terra. Isto é indiscutível. Então, este portal de unificação trata do indiscutível. Isto é indiscutível. Mas quando podemos conceber ideias, a multiplicidade de milhões, qual delas é? Respondam. Podemos gerar 1 milhão de ideias. E desta multiplicidade que podemos gerar ideias. Existe algo intrigante. De A 1 milhão, qual das ideias geradas que é original? Se não consagradas no universo coletivo. Nós nascemos no universo coletivo. Nascemos num clã familiar. É o universo coletivo. Geramos ideias a partir daquilo. E nossos ancestrais geraram ideias a partir também. Então ficamos geradores de ideias, imiscuídas ideias. Qual é a original? Então, aqui, de todos que aqui estão, incluso todos estes seres que estão apenas invisíveis, que são da natureza humana e espiritual, que adentra todas as irradiações, a propriedade delas, infinitamente e velozmente, em todos os universos possíveis, e tudo a vida se faz. Então não há um planeta parado. Não um sol que nunca mais vai acabar e nem que começou. Tudo está vivo. Então, naquilo que possa estar da lei da exatidão, permanece-se, fica-se bilhões de anos.
até que a equação da morte venha e ela morre exatamente. Então, o que aconteceu com a natureza humana e espiritual, que está encarnada, depois levamos a concepção das ideias para todas as partes, e que se ela não for original, então formata-se dentro das ideias que concebemos, núcleos, milhares de núcleos, milhões de núcleos de ideias que concebemos. Mas saibam, a capacidade de gerar e conceber ideias é um milagre. Então, se estivéssemos, qualquer um de vós, os milhões que estão aqui, e não pudessem conceber ideias e gerar ideias, não seria da natureza humana e espiritual? É congênese. Faz parte do princípio. Então, desde a capacidade humana e espiritual que está encarnado nesta terra ou não, é congênese, a capacidade de gerar ideias. Então, gerava ideias no princípio, não como símios, como seres da natureza humana e espiritual. Então, o grande engano, não sois macacos que evoluíram, nem cérebros que foram se adaptando, foram a capacidade de seres espirituais que vieram para esta terra e fizeram, e muito lentamente, conseguiram realizar esta obra e esta obra se multiplicou. Então somos do gênero natureza espiritual desde o princípio. Se geramos e concebemos a ideia de fazer o fogo, então não éramos mais macacos, mas não eram também progressivamente macacos que ficaram inteligentes. Somos um tipo de ser evoluindo e em progressão nestes universos imensos e que precisam estar dentro da inteligência maior em alguma circunstância desta evolução para serem testados. E assim estamos encarnados. Sabe o que é estar encarnados? Se no apetite do saber direto, só de estar encarnado, teríeis algo transcendente de, nossa, estou encarnado, com olhos da carne. Todos os olhos veem a mesmo. Isto é um prodígio ou é nada? Parece que estar encarnado tornou-se nada. Conceber e gerar tornou-se nada. A capacidade que temos de ficar grandiosos porque concebemos, geramos nossos cabelos. Podemos saber diretamente qual o caminho, podemos saber diretamente, genuinamente, como os corvos e os urubus sabem ser corvos e urubus. É congênese, é absoluto. E na totalidade disto, não estão. Na totalidade disto, não estão tristes, na totalidade disto, não estão depressivos, na totalidade disto, são corvos e urubus. E na totalidade disto, uma águia também é. Na totalidade disto, um elefante também é. Que prodígio temos no que aconteceu de uma fenda tão grande que a de todas as disposições possíveis do original desapareceu. Como ele desapareceu, o natural é que somos, pensamos, geramos ideias, concebemos. Nós podemos corresponder infinitamente, de qualquer procedência. Então, que fenda que extinguiu a originalidade. Não somos os macacos, são muito, muito, muito mais, infinitamente mais perfeitos do que nós. Não há uma fenda. Eles são absolutamente macacos. Mas nós somos uma criação especial do Pai. Do Pai. Criou-nos de modo que pudéssemos receber todas as irradiações dele imediatamente, totalmente, senão não haveria vida e nem manifestaríamos a vida. Seríamos um amorfo, um nada vivente, e esse nada vivente não é vivente. Se na multiplicidade de bilhões e bilhões de células que trabalham por nós
na perfeição, exatamente, tentando na magnitude máxima trazer esta perfeição, o que significa que estamos separados desta perfeição, como se estivéssemos entre algo e outro, nem encarnado, nem desencarnado, como se estivesse num campo entre vidas. E de que tamanho este civilizatório formatado como está, gigantescamente fantástico, como com um corpo, em que tudo está interligado. E este corpo que está interligado é assim, ele soma, divide e multiplica, que faz parte da ciência e da matemática, que é congênese da natureza humana e espiritual. Já nascemos matemáticos. E coletivamente matemáticos, podemos, dentro da física, colocar a vida em qualquer circunstância dentro de equações. Então, o que aconteceu nesta fenda? De que tudo virou amorfo. Estar encarnado é nada. Estar encarnado é um milagre. Estar vivo através da concepção e do modo que esta concepção é um milagre. Então, daquilo que é exato, tudo é milagre. Partiu do exato, nada mais é milagre. Subdivide-se em milhares e milhares de cantos. Então, a potência original subdivide-se, a potência original subdivide-se. E ficamos um canto de cada canto, de todos os cantos deste grande mundo, onde provavelmente todos, ou quase todos daqui, abrirão uma porta e entrarão num automóvel, que é feito de equações exatas, menos nós que estamos lá dentro. Isto quer dizer que aqui reinante, manifestando no interior deste portal de edificação, o que quanto mais direto estamos, mais o milagre está. Aqui está, com todos vós, a Sofia, um conjugado de uma obra por excelência, dentro da Umbanda, no interior deste portal de edificação, onde muitos e muitos pleitos residem aqui. Mas chega num lugar que o milagre é igual para Raquel e Sofia, para Luiz Barçanufo e para todos que estão aqui. O milagre é o mesmo. Respiramos o mesmo milagre e temos apetite. Então, quando o original se consagra, se abraça, não ficamos em discussão, imbecis por todo canto, onde qualquer discussão só levará à potência divina que vai se disseminando por todas as partes. Então, quando temos a revelação disto, significa que a própria revelação, no interior de uma revelação se diz, como? Cadê onde está o milagre? Podereis botar em discussão tudo que é de vossa vida todo dia, mas caminhareis pelo mesmo caminho. Então trazemos algo, único algo, que poderíamos trazer e que seria brilhante entre nós todos, revelação. Se não, a revelação não acontece, estamos tão 100% tomados, tão tomados absolutamente, que revelação não existe mais, está fora. Estamos tomados do mundo, da multiplicidade de ideias, geramos a que quisermos, enfiamos no nariz de outros daquilo que quisermos, e os outros enfim no nosso nariz do que quiserem, e assim por diante. O apetite divide-se. Divide-se por 1, por 10, por 20, por 1000, o apetite vai desaparecendo.
Sabe como um encarnado entende que ele é encarnado? Pelo nome que ele preside, pela instância onde nasceu, pelo que ele corresponde nesta instância onde nasceu. Então, parte de uma instância, depois a outra, a correspondência diz: quem sois? Respondo: quem sois? Sois um atributo de um clã anterior, agora é um atributo de um clã atual, e que manifesta-se de tal modo que aquilo que possamos gerar genuinamente, originalmente, perde-se absolutamente, e ficamos sem capacidade de gerar fundamentos, ideias, sentimentos acoplados a isto. Dores excepcionais e enormes de todas as camadas que nós viemos de outras vidas. Tudo em esquecimento. Quando temos a revelação disso, diz que, então, mas se eu tenho a revelação de que apenas eu vivo dentro desse esquecimento imenso, posso dizer que minha vida é isto? E podemos escrevê-la do começo ao fim, exatamente como tratamos? Então o sois desapareceu. Somos adequações, somos circunstâncias, somos justificativas, somos santificações, constante e permanente. Se nisto, na capacidade da concepção que não é original, a capacidade da concepção no original é exata. Quando a concepção acoplada ao conhecimento exato, ele é exato. Tem um instinto rápido exato, de onde andamos, caminhamos, de onde reinamos com nossos atos, já que nossos atos, sem um ato, não trança-se. Sem um ato, não faz cordas. Sem um ato, não faz o trançado deste tecido que está em vós. Isso significa que nem trançados em trançados, trançamos exatamente toda a nossa impotência e ausência de milagre. Então a revelação daquilo que estamos tomados significa que a revelação que aumenta. Então a revelação fica algo em nós como uma luz que vai aumentando. Uma luz que vai aumentando, uma luz que vai aumentando, já que aquilo que não é revelação, o que aumenta, se é engano, alguém também fica mais engano. Se é nefasto, fica mais nefasto. Se é imbecil, fica mais imbecil. E disto tudo não há um fruto que saia, nem para os nossos semelhantes mais próximos. Porque os frutos que nós temos, que damos para os nossos semelhantes, é este grande mundo que vai tirar dele tudo. Quanto podemos escutar isto? Isto não significa nada na totalidade que estamos tomados. Esta é a revelação. Estou absolutamente tomado. Tudo que possa gerar da capacidade de conceber, da capacidade do espírito de realizá-lo, pode ser engano. Então chegamos a algo de uma grande novidade. Somos absolutamente não fiéis. Se isto for uma revelação, dignifica a vida, dignifica o ato, e temos um princípio. Apenas, então o portal de edificação não está dizendo para que todos fiquem de joelho. Que vão para algum lugar e falem de vossos pecados. E depois possam orar para que possam consagrar o seu feitio de desaparecê-lo. Está um lugar que diz, dentro do interior do esquecimento gigantesco desse civilizatório, temos opulências de gênios, incapacidade motora, incapacidade científica, incapacidade tudo subdividida, e menos de algo, de luz. Então, no gênero de seres que vieram para esta terra, e de que é tratado como fundamento deste portal dentro desta era moderna, Cristo. Então, Cristo na Umbanda significa
depois do Pai, um grande assento de 7 assentos. 7 assentos. Cristo reside em um. E um deles, destes 7 assentos, e que depois faz a vida em totalidade onde ela possa existir, diz respeito à fé. Quer dizer que o Pai é o vivente. Quer dizer que é o elo máximo que pode existir. E é tão abstrato, tão absolutamente abstrato, que é o único que reina ainda nesta abstração, mas é uma fé ligada a tudo aquilo que estamos tomados. Então, se estamos tomados, e o tomado diz que a prioridade de amanhã é algo, teremos uma fé condizente e pediremos ao Pai Todo-Poderoso que dentro disto possa realizar a obra por algum semelhante, por algum ativo de sobrevivência, por algum ativo de doença localizada ou não, e que originalmente é lá em si mesmo. É algo tão absoluto, de tão absoluto e absoluto, que é quando a fé por fé, diretamente direta. Pai, neste elo, podemos já ter uma luz suficiente de quanto estamos longe de casa ou não. E rapidamente, não em algo indescritível, já que a fé direta é indescritível e é desconhecida deste mundo inteiro. Então, reside aqui algo milagroso, Madre Paulina. Então, há milhões de seres que proclamam que a sua fé por Madre Paulina é imensa. Sabe para quê? Para que Madre Paulina sirvam a cada um aquilo que é mais desprezível possível do que possam pedir. E milhões de pedidos vindos de algo que está tomado e da intenção da pior possível, significa uma carga gigantesca, como se no céu, agora, umas nuvens negras em barulhos insuportáveis, com raios de todos os pontos surgisse. Que tal? Então a fé direta. Primeiro o Pai. Sabe o que é primeiro o Pai? Que indiscutivelmente, em qualquer circunstância, em primeiríssimo lugar o Pai. E que a manifestação disto, e o poder disto será justo, estará dentro da lei, não estará comprometido e nem em traçados. Com isto, não trazemos cargas imensas, gigantescas para nossos semelhantes, desde aquele mais próximo possível até os mais longínquos possíveis de outros continentes. Então existe algo aqui que chama-se a bússola sagrada. A bússola sagrada significa algo que ela indica-se quando estamos totalmente tomados. Quando indica que estamos totalmente tomados, não há nada mais original em nós. Quando totalmente tomados, como dizemos, revela-vos. Significa que há um princípio e de que todo o mundo espiritual olha e diz. E deste princípio, quando ele vem, a revelação é uma luz. Então pode vir um ser e ampliá-lo, por lei. Mas quando não existe isto, vai ampliar o quê? Ampliar o caminho que está pior do que todos, vai ampliar o quê? O engano. Tudo daquilo que não nos toma quer ampliar a luz. Tudo daquilo que nos toma quer tirar a luz. E trazer ideias para que acompanhemos. E as ideias que vamos acompanhando podem ser enganosas. E por acaso, quando vemos, então se temos a conceber, no mundo deste grande civilizatório, então quando geramos uma ideia e falamos dos nossos semelhantes, e que diz recurso, e que diz respeito aos recursos que estão em vossos bolsos, nos vossos patrimônios, então, e depois entendemos de que está concebido, gerado,
uma ideia para nós e nós acompanhamos aquela ideia. Quando chegamos lá no final, estamos pobres de recursos e de patrimônios. Ficamos de que jeito? Como se não fosse nada. Falando macio e calmo. Ficamos muito bravios. Fui enganada. O que está dentro de mim que me permite isto? Aí poderiam dizer a vossa ganância. O vosso aprisionamento na vossa ganância. Então isto é fácil de identificar, não é? Mas é uma revelação. No final do caminho, uma revelação, fui enganada. Mas se estremece deste engano. Existe um apetite enorme neste engano. Não poderia ter acontecido. Eu não poderia ser imbecil tão suficiente para ser enganado. É assim. Mas todos os outros enganos que tratamos, que estamos tomados, é infinitamente maior. E vamos tropeçando nos próprios enganos e vamos perdendo, sabe o quê? A potência divina em nós. Infinitamente maior que qualquer patrimônio, de que qualquer recurso que vamos perdendo e ficamos bravios. A revelação de que a potência divina, poder do Espírito, a competência espiritual em nós está morta no mundo. A revelação disso é mais do que engano. E o que será que acontece? Que nunca temos esta revelação? Porque estamos com uma injeção insensibilizada por inteligências superiores que não querem ver luz. Quanto menos escuro, melhor. Então já ouviram falar que tudo está entre a luz e a escuridão? Sabe por que para nós luz e escuridão não existe? É porque apertamos um botão em casa e ela acende. Porque as ruas também estão acesas. Então luz e escuridão ficou ou estar no escuro porque a lâmpada não acendeu ou não. Luz e escuridão significa que o apetrecho da escuridão é engano. Se o apetrecho da escuridão é engano, tem inteligências que realizam. E essas inteligências que realizam, então, todos os aparelhos que estão nas vossas mãos por toda parte. E estamos caminhando a esmo. Principiamos com apetite, filhos desta vida. Sabe, somos consagrados por nascença, onde o fundamento, o princípio, o fundamento de onde somos gerados, de onde temos dentro dessas irradiações de Deus, que quando somos gerados uns para estar mais próximo de uma irradiação disto, de outra radiação disto, de outra radiação disto. Quanto mais, então a propriedade de estar mais próxima dela significa que estamos no nosso caminho. A consagração disso é que todas as demais se consagram juntas. Mas temos um apetite primário. Um apetite primário. O apetite primário pode estar ligado à fé. O apetite primário pode estar ligado ao conhecimento. Pode estar ligado a tudo aquilo que é dentro de nós. Pode estar ligado à nossa razão. Pode estar ligado ao sustentador. Todos eles coligados, apenas produz nós. Qual então? Qual é a irradiação original de cada um? Qual será? De que tamanho podemos estar afastados dela? Então a revelação daqui a pouco. De que
absolutamente isso que tratamos, incluso a revelação. Não existe e que Deus dará um dia deu para nós. Significa que tudo que aumentar do que estamos tomados é pior. Significa que tudo que estamos tomados pode ser mais enganoso ainda, multiplica-se, que nem câncer. E você sabe o que significa hoje tudo isto? Então leiam os jornais. Tudo calmo. Então nascemos por nada, nem milagre. Morremos por nada também, sem nenhum milagre. Podemos todos ir para muitos féretros e tratar com total e absoluta calma, sendo que todos nós poderíamos percorrer o mesmo caminho. Será que aconteceu com todos nós, filhos de Deus, da espírito, da natureza humana e espiritual? Então há algo aqui para todos nós. Então existe uma tela finíssima, poderíamos dizer tela, poderia dizer um condicionante que está entre algo e outro, como quiserem, de um finíssimo e delicadíssimo diamante, do quinto elemento. Quer dizer que o diamante desta terra é diamante que, intenciado, torna-se algo que fecha tudo aquilo, os laços externos que vêm para nós. E constante e permanente, dia por dia, vida por vida, constante e permanente. E que nos acostumamos, se estamos pobres, acostumamos a ficar pobres, isto. E que pode trazer um pouco da retenção da potência divina aqui. Quer dizer que todas as entradas deste fluxo imenso sustentador traz para nós algo, uma retenção entre nós, para dizer assim, só um predicado, a potência divina em nós ou não. Exato, e nada mais e nada menos, porque tem esta exatidão. Então estamos numa residência a outra. Isso podemos falar desde o princípio, apetite. Então, o apetite é algo que diz respeito ao quanto podemos verificar, constatar dentro da revelação. Dentro da revelação, já que justificar e constatar fora dela, só vai justificar engano e constatar engano e do que ele possa ser traduzido para todas as línguas do mundo. Então a potência retida em nós traz clareza. A retenção divina em nós traz de que estamos postados no ato. Não pisamos em nossos atos como se fosse nada. Eles são absolutos em si mesmos e diz respeito a nós. Está numa tela gigantesca, visível para todas as inteligências desta grande orbe e de outros orbes, e de todos os campos de vida subsequentes. Se a proeza da potência divina, nesta expressão e neste ato, for absoluta, absoluta. De outra forma, poderia estarmos em todas as partes do mundo e aqui também. Aqui seria um apêndice. Um apêndice. Mas não é um apêndice. Tem uma totalidade, e essa totalidade está dentro de uma ordem.
Então não temos uma totalidade em isolamento, temos uma totalidade no interior de uma ordem. Uma ordem é um conjugado de inteligências e de que no apogeu de realizar a obra, de iluminar, ou o contrário, de escurecer, o apogeu de muitas inteligências que fazem circunstâncias para que estejamos escurecidos. Quanto menos retenção, mais somos propensos a estar escravizados por inteligências invisíveis. Quanto menos potência divina, precisamos do exterior para dar sentido e direção à vida. O sentido e direção está no apogeu da potência divina, e no apogeu desta potência divina, podemos saber que nós estamos recebendo as irradiações de Deus, e essas irradiações fazem a possibilidade desta expressão. O quê? Se o desígnio o contrário, e a revelação é absoluto. O é em absoluto está em uma equação exata. Ou estamos num apogeu e de uma potência de que ela é esclarecedora, ou estamos em algo que não é. Se não é, é aquilo que nos dedicamos. Nos dedicamos para aquilo que nos flagela. Então, filhos desta vida, no apogeu deste ato, e Raquel e Sofia, de que faz parte de uma ordem específica, que é denominada Umbanda, para bem melhor reconhecer, mas pode, ou todo traçado, a língua, está em outra língua, está numa língua morta, de tão antiga que é. Então, é uma tradução particular de um período muito recente. E que, neste interior deste portal de edificação, cumpre um papel. O papel de que, no interior do ato, no interior de todos os atos, de todo o imiscuído onde estamos tramados, nós somos especialistas, seres especialistas, que caminham na escuridão, na muita escuridão, e por olhar, e por faro, sabe exatamente onde estão. E onde estão escondido tudo aquilo que quer produzir a escuridão. Cheiram como cães. Ninguém escapa. Este é o papel da grande Umbanda, principalmente pela sua antiguidade e pela sua especialidade. Isto quer dizer que não é superior. É uma faceta. Então, saibam, estamos num recôndito diferente e distinto. Somos agraciados. Isto pode ser, num instante, a grande revelação. Dificilmente o é, porque quando estamos tomado é. E vai andar dentro do tomado. E vai trabalhar, vai desejar, vai compilar. Mas não se fala do que é tomado neste grande mundo. Se fala muito que podemos ter obsessores, espíritos cruéis que se aproximam de nós, mas isto é banal. Isto acontece que num ritual separa-se. Mas disto que nós estamos falando não é um tomado de espíritos que vêm e maltratam-nos. Isso é o tratado que nós, como espíritos, nos maltratamos. E como vamos desobsediar nós mesmos? Não espíritos que maltratam-nos. Porque é fácil. Por obséquio, Senhor, pode se afastar daqui? Se ele diz não, podemos dizer assim: por obséquio, podeis se afastar daqui? Porque, pela lei, há algo que diz: está na hora de se afastar daqui.
Mas isto é simples. Como desobedecer diz uma lei, está aqui para todos esses milhares que estamos aqui, de que desobedecias-vos. Desobedeciam-vos. Vamos arrancar o quê? Então, para isto já existem lugares próprios, planos de vida própria, campos de vida própria. E instala-se de que dentro da lei sempre estaremos no campo adequado. Então está aqui, neste grande mundo. E disse também que neste portal da ficação pouco importa o número de cadeiras, ou pouco importa o número de assentados, já que produz um exemplo das várias camadas e setores da vida, e um deles é este que de estar encarnado, para milhares que estão desencarnados, e também a propiciar o encontro de desencarnados com encarnados. Então, no interior desta potência entre nós, agraciados por isto, todos nós e todos os milhares de desencarnados que estão em fileiras, em compartimentos, e não estão aleatoriamente, sabe exatamente o assento que tem que estar. E tem um convite. Então, é um lugar onde a própria especialidade do portal traz os residentes deste convite dos seus apetites. Então traremos algo que todos aqui trazem e vão trazer, até que todos já estivessem passados, já estiverem revelados. O capítulo 2, ou o livro 2, ele só existe depois do livro 1. E no livro 1, podemos trazer para todos nós algo. Nós, espiritualmente, somos identificados pela potência divina em nós, ou não. Quando todos os planos, todos os campos de vida, sempre pela potência que temos e pelo recurso que temos, vamos entrar no tamanho do recurso que temos. Então, do recurso coletivo que todos têm civilizatoriamente e do esquecimento profundo estão encarnados nesta terra, do modo como estão. Então, estar encarnado nesta terra não está nem no obséquio, que daqui para frente algo está específico e é uma lei exata, estás onde precisa estar, de onde precisa estar estado, e de onde vieste, e o recurso que trouxeste da potência divina nesta terra, e sereis testado. Se já a potência divina, antes de estar aqui, já não existia mais, então o teste é pequeno, porque sabe quando temos teste? Quando a potência divina em nós é grande. E quando pegamos essa potência divina e colocamos em apetites sórdidos, e ela esvai-se, depois colocamos a culpa em todo o mundo inteiro. Circunscrito ao que tratamos. Existe uma passagem desta grande escuridão que tem que entre um plano e outro. Uma passagem quando há um apetite e uma revelação e ela cresce. Quando essa revelação cresce, e este apetite cresce, os seres que interessam-se desta revelação e deste apetite podem, pela lei, aumentá-la. E quando eles chegam perto e aumentam, sentimos uma bem-aventurança. Nossa, tem um apetite próprio disto, sentimos um bem-estar espiritual. Nisto que tratamos,
existe uma inteligência que faz provar a nossa potência divina em nós e de que existe inteligência colocou nesta porta algo. Quando uma potência divina, uma potência que precede, ela se abrirá. Como digitais onde portas do vosso mundo abrem, como todos tratam, então somos uma grande digital da potência divina. Se ela está já grande o suficiente, esta porta abre. Mas onde está esta passagem? Onde está esta porta? Em todas as partes e nenhuma. Então esta passagem não é um mapa indicativo para onde vão caminhar ou atravessar continentes para chegar lá. Está aqui, está em qualquer parte. Num âmbito inconcebível. Então sempre tratamos disto e tratamos também que ao mesmo tempo concorre com algo, um rito de passagem. Então o rito de passagem na grande Umbanda é absoluto. Um rito de passagem está por aquilo que jamais será mesmo. Então o rito de passagem, de onde algo possa transmutar-se na capacidade de estar como um cavalo e poder receber os comunicantes, é um rito de passagem. Um rito de passagem é quando no nascimento, um feto, um ser humano de natureza espiritual, ele sai do grande útero e vem para esta terra e respira. O primeiro respirar. Ele está encarnado. Do invisível ficou visível. Vós todos. Do invisível ficou visível, todos nós. E depois do visível ficará invisível. E todos os invisíveis que estão aqui estão como todos vós, em muitos assentos nesta terra, muito pouquíssimo módulo de tempo. Então, esta passagem, quando ela se abre, existe como um lufo de vento que nos leva rapidamente e adentramos a esta passagem. Neste primeiro rito de passagem, atingimos algo inexoravelmente todos igualmente. Entramos num lugar onde há uma terra de descanso. Um descanso absoluto e total. Quanto a este descanso, da competência que sempre estivemos num cansaço imenso e nos acostumamos com o cansaço, mas lá é absoluto, estamos em descanso total. E parece dizer assim, qualquer um que entra neste campo de descanso, qualquer um, e diz, pode ser a eternidade que aqui estou. Todo cansaço, todo ranço, todos os laços mais terríveis. Então, estamos em descanso de tudo. E há mais um rito de passagem. E como uma lufada de vento, tão veloz e rápido, como a capacidade que temos de estar acordado ou dormindo. Atingimos algo, todos serão assim, e será assim nesta passagem. Entramos num campo, num mundo de gratidão. Porque exatamente onde estivermos, mesmo nesta terra, quando pudermos ter um grande descanso, quando podemos matar a sede numa grande sede, ficamos gratos.
A capacidade da gratidão dentro do gênero natureza humana e espiritual é um milagre. Então a gratidão em nós, algo que atinge a gratidão existe em nós, significa algo inédito na grande jornada dos seres que evoluem. Esta gratidão é tão absoluta, tão inquestionável, que todas as crenças possíveis de que nem nada existe e nem tudo que possa existir é a capacidade que eu gero de mim mesmo. Então a gratidão significa que provavelmente vamos olhar para cima. E quando a gratidão é imensa e olhamos para cima, lacrimejamos de tanta gratidão, toda aquela totalidade que somos tomados desapareceu. Somos um profundo descanso e uma profunda gratidão. E eis entre nós quando abraçado o descanso e a gratidão, porventura no próximo rito de passagem, num rumo de algo que vem e nos leva, sabe para onde vamos? Inexoravelmente, porque isto é inexorável. Entramos em oração. Então saiba, se um dia nesta terra que viveis, um profundo descanso, daqueles descansos que nunca mais queres sair daquele descanso, e a gratidão vem, mas uma grandíssima gratidão, saibam, estão entrando em oração. Porque não há como não entrar em oração. E a estadia da fé pronuncia-se. Ela transmuta toda a competência ordinária deste grande mundo, em todos os seres que habitam, ela transcende tudo. E entrar em oração é o módico maior possível. E ela entra por si mesma. Não vamos falar assim agora, vou orar. Entramos em oração. Quer dizer que tudo exato é simples. E não existe esforço. Tudo que não é exato é complexo. E isso exige esforço. Então, na residência crística e na grande passagem crística, nenhum esforço. Quando entramos em oração, saiba, no módico deste portal de edificação, com os seres encarnados que aqui estão, e os seres desencarnados que aqui estão, existe uma possibilidade de reencontro para cada um de vós. Mas dos desencarnados que estão num campo de vida, que não vê outro campo de vida, também recepcionam aqueles que precisam reencontrar. Então, milhares se reencontrando aqui. Para cada um de vós, absolutamente haverá algo. Se um ente querido de muitas vidas está em outro campo de vida e precisa entregar algo, e diz para aquele que executa o papel de olhar e ver, é assim, sim, adentra. E cada um desses vão ficar bem próximo de vós e vão dizer assim, até que enfim posso encontrá-lo e posso entregar aquilo que preciso, até que enfim procuro por todas as partes onde estava. E se chegamos perto, vira as costas. Sentimentos terríveis não permitem que recepcionem. Então abra as mãos abram as mãos
um pouquinho acima daquilo que está encostado embaixo, acima, sem encostar em nada. Então, nesta gratidão e nesta oração natural, podemos receber o que é para nós, e este ser apenas está invisível, podeis tratar com ele. Não vejo, mas eu sei de vós. Quanto tempo! Então, se não for um ente querido, os agentes da vida que estão por nós, que podem ser tudo o que tratam um guia espiritual. Ele diz, podemos entrar, mas só podemos entregar para todos vós o que de verdade precisam, porque poderemos estragar esta obra. E do que de verdade precisam, sabe o que é? Aquilo que nas profundezas maltrata. Nas profundezas está escuro, que é agonia, que é desespero, que é dúvida. E de que percurso deste lá, nas profundezas, vem vindo por camadas e chega na última camada que poderes estar com os rins, precisando de recursos, tudo instantaneamente. E se disto resulta de que vós tenham um apetite por algo de vossos semelhantes, e de que não seja do modo que queirais, mas do modo justo e direito, está na hora. Então a velocidade disto, então saibam, todos nós, incluso esta que se manifesta, as que se manifestam, recepcionamos a bem-aventurança do Pai, de Olorum, de Deus Todo-Poderoso, e de todos aqueles centenas de milhares que fazem a capacidade de transmitir um por outro até que chegue aqui. A reciprocidade disto traz algo. A consagração, a reciprocidade, tudo isto traz a consagração. Então, um pouco de nós, que é sub-humano, tem a grandeza da natureza humana e espiritual, aquilo que nos dedicamos para migalhas, aqui torna-se algo muito maior. Que todas as sedes possam ser aplacadas. Quando querem, abaixem as mãos. Todos vós. Então algo, um aparelho, uma dinâmica, um apetite que é perfeito, já que todo apetite mecânica, todo apetite elétrico, todo apetite magnético, todo apetite, ele é exato, ele está dentro de uma equação exata, e na exatidão disto está gravando a voz, a manifestação. Procurem, ouça outra vez. Talvez, num próximo escutar, algo que não nos interessa, de repente começa a interessar. Por isso edificamos esta obra e estamos aqui nesta terra, e edificou-se este portal na capacidade do Espírito se manifestar, e onde existe uma consagração entre seres encarnados e desencarnados. Não importa a quantia. A porta está aberta.
Então, sede todos vós a propriedade particular, onde ela em totalidade diz assim: em primeiríssimo lugar o Pai, que me sustenta, que me alimenta, e que me fez gerar e conceber, e conhecer, evoluir. Primeiríssimo lugar o Pai. Sou apenas a recepção do Pai e de que esta possibilidade de manifestação em nós, nesta terra, então, numa grande aflição atávica de subsistência, de faltar alimento para a vossa boca, primeiríssimo lugar o Pai, tudo estará por vós. Se o contrário disto, a aflição for maior e a incredulidade for maior, estará com ela e ela se fará presença e atuará como impotência para realizá-lo. Se a velocidade disto estiver nisto que tratamos, abrirá portas e o alimento chegará e será abençoado. Mas saiba, se temos um alimento, ele é suficiente para nós. Temos o segundo alimento que nos alimentará mais um pouco, se as circunstâncias forem dificultosas. E se multiplicarmos isso por 1000, tomaremos conta disto e seremos imbecis. Nesta consagração, nesta virtude da consagração, foi trazido num ato crístico, através de uma taça, e essa taça simbolizava o que estaria para esta orbe, o que estaria para este campo de vida, aquilo que escureceria mais, ou que iluminaria mais. Se perdida esta taça, a escuridão, então todos e muitos escreveram sobre isto. Onde está esta taça? E a escuridão aumentando. Esta taça está em nós. Perdeu-se esta graça. Somos capacitores de escurecer mais ainda. Salve, filhos e filhas.